Vamos cuidar com essa falar com nosso Deus. Senhor, Pai amado, nós sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Tua palavra diz que cada fio de cabelo da nossa cabeça é contado por ti. Nós não sabemos quantos fios de cabelo nós temos, mas o Senhor sabe. Nós sabemos, Senhor, que todos os dias o Teu poder nos desperta, faz com que nós acordemos e mais um dia nós temos a oportunidade de te adorar e de relacionar contigo. De estar debaixo da tua proteção, da tua graça, da tua misericórdia. E nós te agradecemos por isso, somos gratos por mais este dia que o Senhor nos deu. Somos gratos por essa sexta-feira, já nas horas do sábado, e nós temos a oportunidade de estar na tua santa casa para te adorar. Seja conosco, esteja no meio de nós, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante essa semana você já percebeu que eu falo demais, né? Eu tenho que ficar ali o tempo todo no relógio que eu estou iniciando, para não passar muita hora, senão eu fico com vocês até as 10, só falando. E aí eu vou pedir uma ajudinha para vocês, que eu vou citar alguns versos bíblicos, aí eu vou pedir para os irmãos ali já irem achando 5 voluntários. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o 6. João 15:15. Salmos 55:17. Não precisa pegar todos, cada um pega um, só para me ajudar. Provérbios 8:17. E Eclesiastes 9, capítulo 9, verso 10. Eu vou repetir, ó. Efésios, capítulo 1, do 1 até o 6. João, capítulo 15, verso 15. Salmo 55, verso 17. Provérbios 8, verso 17. Eclesiastes 9, verso 10. Aí, conforme eu vou falando, eu vou pedir para vocês lerem para mim, tá bom? Irmãos, nós passamos a semana inteira falando de vários assuntos que para mim são muito em voga, sabe? Muito atual. Eu adoro pregar aquele sermão atual. Assunto atual. Porque às vezes nós temos tem pessoas e tem gente que tem uma tendência de pegar a Bíblia e ler assim como um livro de história antigo, que está todo empoeirado, que é uma coisa do passado que parece que não tem nenhuma aplicação nos dias de hoje. E eu, particularmente, sou uma cristã que eu adoro ver a Bíblia, toda a história bíblica que eu leio, eu transporto ela do tempo antigo para o meu tempo de hoje. Fico imaginando personagens e pessoas. Vocês têm essa coisa também? Por exemplo, eu pego lá Davi, Ruth, Esther, e aí fica assim, ó, essa história com todos os detalhes da época deles, mas aí é claro que no tempo de hoje eu fico assim, devaneando, falando como seria a Ruth hoje, como seria Davi, né? Enfim. E aí nós estamos falando assim, de vários assuntos, a irmã já deu uma pincelada, a cadeira de jovens, né? Já deu uma pincelada, enfim. Mas hoje, o tema de hoje é a cereja do bolo. Por quê? Porque fala da nossa relação direta com o nosso Deus. O mundo ali fora fica pregando que a Terra foi criada numa casa, que teve Big Bang, tem umas
ouvir ele falar, que ele foi estudar sobre a vida de Jesus, e quando ele estudou sobre a vida de Jesus, foi impossível para ele continuar vendo, foi impossível. Eu lembro de ver entrevista com o Enéas também, que era outro cientista, bem estudioso, ele falou, gente, eu acredito na ciência, eu vivo na ciência, eu estudo, mas quanto mais eu estudo o cérebro humano, a ciência, mais eu acredito no Deus, que fez a gente uma invenção. É impossível. E aí a gente vai lá para o primeiro verso. Efésios. Alguém pode ler? Irmãos, primeira coisa importante aqui. Ao contrário do que o mundo prega, a palavra de Deus está falando que antes da fundação do mundo, antes que Deus tivesse criado lá, a terra já estava lá, era sem forma, sem água, sem cor, sem luz, sem nada. Mas antes de que Deus venha e fale assim, já a terra foi se transformando e virou no que é hoje, ou melhor, muito melhor do que é hoje, antes de Deus ter feito o primeiro casal, o que está falando aqui? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Como pode isso? Como pode isso, irmãos? Antes da fundação da terra, Deus nos escolheu. E aí tem algumas Bíblias que tem um termo que fala assim, e nos predestinou. Aí que a gente fica presa nessas briguinhas teológicas da palavra predestinação e fica aquela discussão. Predestinou, então quer dizer que a gente já está com o destino amarrado. Não sei o que, fica aquela discussão. Não, gente, é muito simples. O texto está querendo dizer assim, Deus já nos escolheu, porque eu imagino que Deus, muito antes de criar a terra, é igual a gente faz planos. Você não faz planos? Quando você casa, você não vai ter filho? Você não faz planos? Eu, por exemplo, quando era nem casada, eu tinha 14 anos, eu já tinha nome científico um casal de filhos. Se eu tivesse menina, eu já sabia que ia chamar Amanda Guiar. 14 anos eu tinha. E se eu tivesse um menino, ia se chamar César Augusto. Se eu tivesse os dois, eu tinha nome do casal. Com 14 anos. Eu planejava, quando eu casar, eu vou colocar o nome do meu filho de menino, de César Augusto, que eu acho um nome forte, que eu acho um nome lindo. Eu já decidi esse nome aos 14, fui pelo César aos 30. E eu fico imaginando Deus, antes de criar o mundo, ele já nos amava, ele já estava consultando dentro do coração dele e falava, eu vou criar uma terra, assim, e vou fazer o jardim, e vai ter água, e vai ter mar, e eu acho que vou pôr água doce, porque também é importante água doce, e vai ter esse tipo de planta, eu vou colocar não sei quantas árvores, eu vou fazer assim, um ser humano que vai ser de semelhança à imagem, vai ter os animais, mas esse vai ser inteligente, vai ser semelhante a mim, vai ser criativo, vai ser capaz de produzir, de fazer, ele vai dominar os animais que eu vou criar. E eu imagino Deus pensando assim, eu acho que eles vão gostar de uma girafa. Isso muito tempo antes de Deus. E aí, nós, depois de criados, nós temos o livre-arbítrio de escolher servir esse Deus, adorar esse Deus ou não. E aí tem muita gente lá fora, não sei se você como cristão já passou por essa experiência, mas tem muita gente lá fora que já fala assim para mim, você é tão inteligente, para que você é crente? Vocês não já passaram por isso? Essa igreja, porque o pai mesmo de vez em quando ele me critica, nossa, a sua vida é uma igreja, porque ele me liga, aí eu estou indo para a igreja, estou voltando da igreja, estou na programação da igreja, estou não sei o que da igreja,
Alguém lê para mim, João 15:15. De servo, né? Ele que fala servo, ele chama de servo. A minha Bíblia tem uma versão mais atualizada que fala assim, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer. Irmãos, tem diferença entre servo e amigo? Escravo, amigo? Tem. Nós não estamos vivendo mais a tempo de escravidão. Mas se nós tivéssemos um escravo em casa, a gente trataria o escravo igualzinho a gente trata um amigo, que a gente está esperando chegar. Quando tem um amigo para chegar na sua casa, você não pensa no que ele gosta de comer? Se está frio, você não tira as cobertas, lava, para você. Talvez você tenha um tempo de antecedência, você não limpa todo o quarto, porque ele vai dormir, você quer deixar aquele quarto bem cheiroso dele. Você não fica pensando em tudo que vai agradar aquela pessoa? O próprio Deus, o Criador, falou assim para a gente: eu não chamo você de servo, mas de amigo. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus não nos criou como meros fantoches. Quando você para ver a criação, Deus criou o planeta, criou toda a possibilidade de vida. Depois começou a criar a vida, os animais. Ele não podia ter parado os animais? Eu já vi gente comigo que se tivesse parado os animais, não dava mais certo. Já vi gente fazer essa piada. Mas aí, ele foi lá no ápice. Ele criou um barro, assim, com a própria mão dele, ele foi lá e construiu um bonequinho como se fosse uma massinha. E criou um ser inteligente. Lá em Gênesis fala assim: criamos um homem mediante a imagem e semelhança. Então, o que nós somos semelhantes a Deus? No que nós somos semelhantes a Deus? Primeiro, nós somos criativos. Quem que deu ao homem esse poder de criar tudo que tem na terra? Deus não criou a natureza?
em Salmos 55, 17. O que diz lá? A palavra de Deus. Tarde de manhã e ao meio-dia orarei. Clamarei e ele ouvirá minha voz. Olha só. De tarde, de manhã, qualquer momento que você procurar a Deus no dia, você vai clamar, você vai chamar, você vai conversar com o teu Deus, e o teu Deus te ouvirá. Irmãos, se você liga com um desconhecido, uma pessoa que você não conhece, ela não te conhece, você não conhece, ela não tem seu número de WhatsApp, e aí vai colocar lá no celular da outra pessoa com um número desconhecido. Você atende como? Às vezes nem atende, certo? Nos dias de hoje você olha assim, não conheço, desliga. Ou atende assim, quem será? Você não conhece esse número? Agora, se é o seu melhor amigo, aquela pessoa que você se relaciona sempre e conversa, tocou seu celular, você olha lá, no zap tocando, é fulano de tal, é o seu marido, é a sua esposa, é o seu amigo, alguém que você conhece. Você pega o celular e por quê? Porque você tem ansiedade de ouvir o que a outra pessoa tem do lado para falar. É o que o versículo do Salmo está falando. De tarde, de manhã, à noite, você chama a Deus, clama a Deus, eleva seu pensamento a Deus, ele vê, nossa, é fulano de tal que está me chamando, é fulano de tal que está orando, é fulano de tal que está conversando comigo, que está levando o pensamento a Deus. Deus se inclina para te ouvir, porque ele quer ser seu amigo. Eu acho que da mesma maneira que você recebe a ligação de uma pessoa que você gosta muito, e eu imagino Deus, imaginação não é da gente. Eu imagino Deus assim, sabe quando você tem um amigo que faz tempo que você não fala com ele? E aí, uma pessoa da família, qualquer pessoa que você ama muito, faz tempo que essa pessoa não te procura, não veio te visitar, não te ligou, e de repente você olha no celular e aquela pessoa está te ligando. Você não abre o celular de olho falar, não, aqui merece, tem um prazo, o que eu estou fazendo. Às vezes você está até lavando louça, fazendo alguma coisa, você está dirigindo, você para no carro, você para de lavar a louça, você vai lá sentar no sofá da sala para poder conversar com essa pessoa. Porque você pensa assim, aqui vai ser longa a conversa, não vai ser 2, 3 minutinhos, faz muito tempo que eu não falo com ele. Eu fico imaginando Deus da mesma maneira. Quando você, depois de um tempo que você se relacionar com ele, você procurar, você resolve procurar. Você resolve negar o conselho de Deus. Provérbios 8:17 diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Gente, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Deus está falando assim, ó, certeza. Se você não procurar, de modo algum ele vai te rejeitar. E aí por quê? Porque antes da fundação da terra, Deus já nos amou, já nos planejou e já queria se relacionar com você. Aí você acha que depois de você criado, ele vai virar as costas para você? Você vai ficar procurando Deus e não vai achar? Tem outro versículo que complementa esse que fala assim, é aqueles que me buscam de todo o coração me acham, não tem? Um outro versículo que fala, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. Gente, Deus quer que você o busque, Deus quer se relacionar com você, Deus quer conversar com você, Deus quer que você converse com Ele. Deus conversa com a gente o tempo todo, nos pequenos detalhes. Se você não está percebendo Deus conversar com você, então pede a Deus que o Espírito Santo abrir aí seus olhos espirituais, porque tudo tem Deus. Eu estou meio perdida, foi um milhão de quando eu cheguei
gente ama, a gente conta nossos planos. Você conta seus planos para qualquer um? Passa qualquer doido na rua, você não conhece, você vai lá e fala, fulano, vem cá, deixa eu te contar aqui meus planos, para os próximos 5 anos, para os próximos. Você conta para qualquer um? Quem é que sabe dos seus planos? Então, sem ser Deus, você fala para Deus, quem é que sabe dos seus planos? A pessoa próxima de você, no caso dos solteiros, os novos, o pai, a mãe, os casados, o seu cônjuge, o filho, fica restrito ali no seu ambiente familiar, e quando sai do seu ambiente familiar, você sai contando para qualquer um? Não, você fala para o seu amigo, para o seu chegar, só quem você ama sabe dos seus planos. Eu queria só falar assim, ó, eu amo vocês sabem dos meus planos. O Pai, Jesus Cristo falou assim, o Pai revelou, e tudo que o Pai revelou, que eu pudesse contar para vocês, e que fosse pertinente que vocês soubessem, eu estou contando para que vocês saibam como foi criado, o que aconteceu. Deus tem poder de nos criar de uma forma totalmente diferente. Deus poderia ter limitado a nossa mente um pouco mais, a ponto da gente não ser desobediente, da gente fazer o que a gente tem que fazer. Você já viu um elefante querendo ser girafa? Você já viu alguma vez um elefante fantasiado, um elefante pequeno, falar assim, bater o pezinho e falar, eu não quero ser elefante, Deus está errado, eu quero ser girafa. Você já viu isso? Nem um papagaio querendo ser arara. Deus não podia ter feito a mesma coisa com a gente, sem poder de escolha? Poderia, gente, é Deus. Ele poderia ter criado o que ele quisesse, mas nos criou a imagem e semelhança para que fôssemos amigos, próximos, para que nos relacionássemos, criados. Tanto para a gente se sentir parecido com Deus, que nos deu o poder de criação. Você pega uma árvore, de uma árvore você transforma em pão, você transforma em uma mesa. Olha, a capacidade de criatividade humana é tão grande, semelhante a de Deus, que pega um carro tem vocês componentes. Quantas coisas da natureza diferentes são retiradas da natureza para criar um carro? Olha o estado, por exemplo, precisa de aço, precisa de ferro, precisa de, sei lá, o que precisa do carro, precisa de petróleo, de plástico, enfim, cada coisa tirada de um canto. Irmãos, vocês não conseguem ver singeleza de Deus nisso, do homem pegando petróleo, que é um óleo viscoso, pelo menos isso tem na escola, um óleo viscoso, um negócio preto, parecendo coisa velha, feia, medida, não dá uma sensação de sujo aquilo, e daquilo virar tudo. Então, sempre as coisas que a gente usa, plástico tem roupa. Olha o poder que Deus nos deu, semelhante ao dele. Não criou meros bonecos, não criou escravos, não criou servos, criou amigos, imagem e semelhança de Deus. Nós vemos Provérbios, aí tem Eclesiastes 9 e 10. Capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazê-lo conforme as tuas forças, porque valem para um vais uma obra de projetos, conhecimento e sabedoria. Irmãos, Deus está falando assim para você, eu criei você, tem um mundo aí para você cuidar. Porque antes do pecado, quando criou Adão, Deus falou o que para Adão? Adão, vem cá e vai cuidar desse jardim. Nascia a erva daninha? Sim ou não, antes do pecado? Não. Tinha fruto defeituoso, podre, mal formado, que o Adão tinha que ficar lá estudando, debruçando. O que será que essa árvore está precisando de fertilizante? Porque essa laranja não está saindo doce. Essa laranja não está produzindo. Tinha isso? Era tudo perfeito, não era? E mesmo assim, com toda a perfeição, Deus ordenou que Adão trabalhasse, cuidasse
debate, ele faz birra. E você está o quê? Fazendo algum mal para ele? Você está protegendo. Eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para a gente assim, falando, meu Deus, no meu caso em particular, Deus olhar para mim e falar, meu Deus, eu estou aqui organizando tudo bonitinho, ela em segurança, que está me saindo onde ela está. Ai, meu Deus. Sabe, eu fico imaginando Deus falando assim, olhando para mim como um bebezinho, um santo perigo de estar se metendo, deixa eu pular para cá assim, ó. Irmãos, eu entrei na igreja com 14 anos, meu irmão tinha 17, eu fiquei uns 3 anos meio perdida, dentro da igreja, para lá e para cá, ouvindo um pouco do mundo, mudando o mundo, um pouco da igreja. E aí eu vi os outros jovens da minha idade que não eram cristãos, com aquele blá 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 de, isso igreja, não pode isso, não pode aquilo, você não pode ficar desnuda, não pode usar a roupa da moda, não pode pôr decote, não pode pôr minissaia, você não pode ir para balada, você não pode usar roupa forte. E do jeito que o mundo fala, parece que é um Deus tirano, ditador. E aí a gente não tem maturidade espiritual, não tem assim relacionamento com Deus, que quando a gente se relaciona com Deus, Ele vai mostrando para a gente que não é assim, que cada detalhezinho. É uma caminhada, uma jornada. E aí eu me lembro que com mais idade, às vezes eu estava sentado no banco da igreja, assim, com esse peso. Estou aqui porque eu tenho que servir a Deus. Estou aqui porque Deus, né? Deus, eu tenho que obedecer. Não parece pesado? Se você recebe um inimigo na sua casa, você vai abrir e fala assim, fulana, você não tem escolha. Você fala assim, você vai ter que receber na sua casa porque eu elegi fulano de tal, mas você não conhece fulano de tal direito, você não gosta de fulano de tal, e você não quer fulano de tal na sua casa. E aí você fica com aquele peso, assim, você faz as coisas com a mesma emoção de receber um amigo, um parente querido que você tanto espera? Você faz as coisas com a mesma alegria? Você faz as coisas com a mesma vontade? Não faz, você faz por obrigação. Irmãos, nós não tenhamos esse comportamento dentro da sociedade. Que a gente sirva a Deus com essa sensação dentro do nosso coração, que o Espírito Santo nos ajude nisso. Eu sirvo, eu obedeço os mandamentos de Deus, porque eu sei que Deus é meu amigo, Ele que é o melhor para mim. E aí, quando eu era jovem ainda, que eu saí da igreja, eu fiquei assim uns 2 ou 3 anos, não me lembro mais ou menos isso, 2 ou 3 anos numa vida de balada. Eu me juntei com meus amigos dentro do meu trabalho, e elas me apresentaram a balada, porque até então, quando eu fui criada na igreja desde o 14, eu não sabia o que era esse universo. Irmãos, quantas vezes eu estava andando fora por aí na balada, me divertindo, dançando, achando que aquilo ali era liberdade, que aquilo ali era o melhor que Deus tinha, que a vida tinha para mim. Deus não. A vida tinha para mim, que ali sim eu estava curtindo, que ali sim eu estava feliz, que ali sim eu era livre. Não era como eu estava na igreja. E do nada, eu estava lá feliz, dançando, curtindo. Aí vinha uma voz assim na minha cabeça: o que você está fazendo aí? E ficava aquilo: o que você está fazendo aí? E de repente eu olhava para o salão da balada, assim, todo mundo dançando, assim, como se estivesse aqui, e eu estava lá toda empolgada, não sei o quê, e perdia completamente a graça do que eu estava fazendo. Eu ficava assim, eu estava com vontade de ir embora, eu queria ir embora, vivia um desejo assim para minha casa, para sair desse lugar. Aí eu chamava minhas amigas, as pessoas estavam me acompanhando, vamos embora, e ninguém queria ir, eu ficava lá e para mim ali a festa tinha acabado. O que era isso, gente? Se não é o amor de Deus? E eu quero dar um testemunho para vocês de vida, de que eu passei muito forte. Eu não sei se eu preguei aqui, eu já contei para vocês uma balada que Deus me tirou. Eu contei aqui já? Não? Então eu posso contar? Irmãos, isso aqui é para vocês ouvirem hoje e saberem o quanto Deus nos ama e cuida de cada detalhe da nossa vida. Em uma dessas ocasiões, que eu estava numa balada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no bairro de Santana, em São Paulo. Entrou 5 meninas dentro de um carro, nós trabalhávamos todas juntas, nós trabalhávamos no pronto-socorro, eu trabalhava à noite no pronto-socorro.
criado uma bolha ao meu redor, porque as pessoas não passavam perto de mim. Vocês sabem, assim, um salão de festa, mas todo mundo é alinhado, todo mundo não passa do fundo perto. Cria um clarão ao meu redor, assim, as pessoas não passavam perto de mim, porque a minha intenção era que quando alguém passasse perto de mim, eu ia pegar no braço da pessoa e pedir para ela chamar meu amigo, minha amiga, qualquer coisa assim, porque eu não estava me sentindo bem. Mas ninguém passava perto de mim e eu não conseguia me movimentar, não conseguia andar. Aí eu comecei a pensar, vou no banheiro, vou lavar o rosto, vou beber água, vou fazer qualquer coisa. Também não conseguia. Não conseguia. E uma voz falava assim, não toque em nada. Aí eu tive a sensação de que tinha alguém me olhando. Quando eu procurei, assim, eu tinha a plena sensação de que tinha alguém me olhando. Quando eu procurei, eu olhei assim pra frente, lá no cantão da balada, assim, tinha um bar. Graças ao meu bom Deus, esse tempo de balada que eu vivi, eu nunca coloquei álcool na minha cara. Deus me protegeu, porque tinha uma firmeza assim na minha cabeça, eu não vou mexer com álcool, não quero beber, eu tinha pavor de ser bêbada, então eu não bebia. E aí eu vi um bar, lá no fundão, atrás do balcão, tinha um velho, um idoso, um senhor, barbudo. Irmãos, aquele homem olhava fixamente para mim. E o olhar dele não era um olhar de ser humano, era um olhar de bicho, era um olhar de onça. Sabe um leão, uma onça, tanto olhar expressivo assim? Ele não tinha um olhar de ser humano, ele olhava assim para mim fixamente, como se ele fosse um leão, uma onça que fosse me devorar. Naquela hora eu senti tanto medo que eu clamei a Deus, lembrei de Deus. Olha só, lembrei de Deus. Aí clamei a Deus e falei, Senhor, traz a minha vida aqui para perto de mim, porque eu quero ir embora. Eu estou com dor, eu quero dormir. Eu estou com dor, eu quero ir embora. Eis que do nada, a minha amiga veio de lá. Ariana, o que você fez? Por que você não veio para a parada até aí? Vem cá, me conhecer fulana. Ela chegou perto de mim. Eu carreguei o braço dela e falei, por favor, pelo amor de Deus, me leve embora. Eu estou com uma dor insuportável, estou gritando, me leva, me leva, me leva. E aí ela falou, no melhor da balada, eu vou te levar para casa, mas eu vou voltar para cá. Eu falei, por favor, me leva. E aí ela falou, tá bom, vamos. Quando ela falou, vamos, a minha perna destravou, porque a minha perna estava colada no chão, não conseguia andar. A minha perna destravou só para eu virar assim e seguir para a saída. Fui saindo. Conforme eu fui saindo, a dor foi diminuindo, aquela queimação foi passando. Cheguei no estacionamento, entrei no carro, a dor foi diminuindo. Quando ela pegou a distância daquele lugar onde a gente estava, a dor passou. Eu cheguei em casa. Eu era solteira, morava com meu pai. Quando eu abro a porta de casa, isso era 4 e pouca da manhã, quando eu cheguei na minha casa. Quando eu abri a porta da minha casa, meu pai estava na sala. Eu só morava eu e meu pai, minha mãe já falecida. Meu pai estava na sala e meu pai, quando me viu, falou, graças a Deus, você chegou com vida. Eu falei, o que foi, pai? E o meu pai não é cristão, não é nada. Ele falou, Deus me acordou no meio da madrugada, desesperadamente. Eu estou aqui na sala rezando por você, porque eu senti que você estava em perigo. Eu fiquei impressionada, entrei no meu quarto, e aquilo me impressionou tanto que naquele dia eu fiz um acordo com Deus de que nunca mais eu precisaria de uma balada. Já foi forte para ele? Foi. Deus cuidou de mim, cuidou, mas agora eu me sei de novo. 4 anos depois que isso aconteceu, eu esqueci. Eu fiz um acordo com Deus e Deus me ajudou a cumprir, porque Deus, o Espírito Santo
Deus não permitiu que eu tocasse nada naquele lugar. Eu entrei na porta assim, ó, a dor foi paralisante. Eu queria ir no banheiro, eu pensava assim, eu quero só ir no banheiro beber uma água, eu jogar uma água no bolso. E vinha assim uma voz, não toca em nada. Quando eu vi aquele senhor lá atrás do balcão lá, eu vi que ele tinha um olhar de bicho para mim, eu vi que era uma coisa diferente, eu clamei em nome de Jesus. Jovens, crianças, meninas, ouçam essa história e levem para o coração. E usem de sabedoria dos mandamentos de Deus. Tudo que Deus colocou aqui para nós é para nos proteger. Que nós tenhamos maturidade espiritual para entender que Deus é nosso amigo, que não tem amigo melhor. E se você estiver chorando, você pode chamar Deus. Se você estiver sorrindo, você pode chamar Deus. Se você está angustiado, você pode conversar com Deus. Se você está feliz, você pode contar com Deus. Deus está esperando você ligar. Deus está esperando você levar o pensamento. Deus está esperando você contar. Sabe aquele problema, aquela angústia, sabe essa ansiedade que eu estou trabalhando? Deus esperou anos que eu falasse, Deus, eu não aguento mais, me ajuda a vencer isso. Sabe aquelas dificuldades que você tem? Sabe aquele seu defeito de caráter? Sabe aquela mania? Sabe aquele pecado escondido? Que você está aqui na igreja, mas está usando da prostituição, da mentira, da desonestidade, da vontade de passar a mão no que é dos outros, de lesar os outros. Deus está esperando você conversar com Ele, você confessar, você falar, meu Criador, me ajuda, porque o Senhor me criou com tantas coisas boas, mas eu tenho esse defeito que eu quero vencer. Irmãos, que a partir de hoje, eu e você saímos dessa casa aqui de Deus com a certeza de um único propósito. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Não para que sejamos servos nem escravos, para que sejamos amigos. Foi por isso que Ele nos deu inteligência. Foi por isso que Ele nos deu voz. Fala. Foi por isso que a gente escreve, a gente fala. Conversa com o teu Deus, se relaciona com o teu Deus, porque o propósito da tua vida é ser amigo de Deus. Se você não estiver próximo de Deus, se você não estiver fazendo a vontade de Deus, a sua vida não tem sentido. E aí a gente vê todo esse mundo lá fora, perdido de tudo, todas as riquezas, que todo mundo oferece, sem propósito de vida. No final querendo se matar, no final angustiado, no final com depressão, no final dependente de remédios. Que nós sejamos dependentes do nosso Criador. Que nós sejamos dependentes do relacionamento com Deus diariamente. Tem uma mensagem musical?
Vamos pedir essa noite, Senhor, que o Senhor nos transforme, Deus amigos, como o Senhor é nosso Pai.